Pode se assentar, você que está presente. Deus abençoe a todos quantos estão aqui, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Deus abençoe vocês. É uma alegria nós podermos estar juntos. Os adolescentes, pré-adolescentes já vão sair com o Danilo e a Giovana, que vão ter uma palavra especial com eles nessa manhã. Todos os domingos pela manhã nós temos tido esse momento com os nossos jovens, ou melhor, com os nossos adolescentes, pré-adolescentes. Nós já fomos aí avisados, daquilo que é importante. Eu não vou retomar nenhum aviso, só enfatizar que esteja aí para receber os nossos irmãos essa semana, terça, sábado e domingo. Separe um desses cultos para você estar conosco e dar boas-vindas ao grupo que será recebido nesse dia. Serão 3 grupos de mais ou menos 15 pessoas cada grupo, variando um pouquinho de um para o outro, mas isso foi uma manifestação da graça de Deus. A gente tem clara convicção, ciência disso. Uma igreja que fica 7 meses sem nenhum culto presencial, isso demonstra que não é de quem corre, não é através daquele que corre, mas é de Deus usar a sua misericórdia, não é? Eu não vou usar nenhum texto hoje inicialmente. Eu quero só que você entenda esse tema aqui. E introdutoriamente vou trazer apenas alguns apontamentos para depois a gente fazer 2 aplicações para a nossa vida. Culpa e graça é a reflexão que eu queria trazer para que você pudesse, junto comigo, pensar nisso. Permitir que o Espírito Santo traga ao teu coração lucidez sobre isso. Eu sei que não é um tema simples nem fácil. As coisas que talvez nós trataremos nessa manhã confronte-nos, gere algum tipo de desconforto, mas me parece que também esse desconforto é necessário, essa crise é preciso que ela exista para que nós sejamos conduzidos por caminhos melhores. Eu penso assim. Então, eu queria pedir a Deus que nos desse sabedoria nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre culpa, nós estamos falando de uma experiência inevitável da vida. Viktor Emil Frankl foi um psiquiatra de ascendência judaica que viveu os sofrimentos e as agruras do campo de concentração nazistas na Segunda Guerra Mundial. Depois que ele saiu, ele foi um sobrevivente do campo de concentração. Ele escreveu muita coisa, inclusive deu origem à logoterapia, que é uma abordagem terapêutica. Mas ele escreveu muitas coisas interessantes. Talvez dos livros mais interessantes de Viktor Emil Frankl é Em Busca do Sentido da Vida. Em Busca do Sentido da Vida. Entre outras coisas, ele diz que é o sentido da vida que preserva a existência. Se nós encontrarmos o sentido para a vida, nós teremos a nossa existência preservada. Mas há uma palavra de Frankl que me chama muita atenção, que ele chama de a tríade da tragédia humana. E ele diz que a tríade da tragédia humana são experiências inescapáveis, inevitáveis. Diz ele que a dor, a morte e a culpa são experiências inevitáveis ao ser humano, à realidade humana. Ninguém consegue passar pela existência sem de alguma maneira enfrentar a dor, a morte e a culpa. Porque são caminhos, vamos chamar de inexoráveis. Nós estamos nessa marcha inexorável rumo a essas coisas. Sabemos que
todas elas são certas, talvez também incertas. Certas no sentido de que nós as viveremos, incertas no sentido de que não sabemos quando. Falando a respeito da culpa, é necessário que nós pensemos um pouco a respeito de um texto também escrito por um autor cristão, também psiquiatra, chamado Paul Tournier. É dele que eu empresto esse tema, Culpa e Graça. Ele tem um livro com esse título, Culpa e Graça. E Paul Tournier diz que nós precisamos compreender que a culpa é inerente e latente à alma humana. Sentir culpa é algo inerente à alma humana. E eu queria pensar um pouco por que da inevitabilidade da culpa. Por que a culpa é algo inevitável? Quando eu leio as Escrituras, a partir dessa perspectiva, eu encontro algumas respostas. Me parece que a culpa é algo inevitável porque ela faz parte da nossa originalidade. A culpa é uma experiência original, no sentido de que é uma experiência das origens. Assim como o pecado. Assim como nós herdamos essa natureza pecaminosa, nós herdamos também todas as consequências que essa natureza nos traz. E entre as consequências dessa natureza está a culpa. Gênesis capítulo 2, verso 17, diz que o Senhor havia dito ao homem e à mulher: de todas as árvores do jardim você pode comer o fruto, de tudo que produzir. Vocês apenas não tocarão, ou melhor, não comerão do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Posto isso, os olhos de Eva e o coração de Adão se aproximam daquela árvore e ela se torna agradável. E eles se alimentam do fruto daquela árvore. E a Bíblia nos diz que uma coisa é você conhecer a lei, outra coisa é você conhecer a transgressão da lei. E o apóstolo Paulo trata disso em Romanos. Ele diz que a transgressão da lei era diferente, por exemplo, de saber que ele não deveria cobiçar, mas quando ele cobiçava, ele entendia o sentido da lei. Então preste atenção aqui, por favor. Em seguida, a queda, quando o homem e a mulher se alimentam do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, a Escritura nos diz que Deus visita o jardim na viração do dia. E na viração do dia, o homem e a mulher haviam se percebido nus. O último versículo do capítulo 2 diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Porque o estado de pureza, de plenitude, de inocência era total. Mas quando eles comem da árvore, ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles são lançados numa outra categoria de vida, numa categoria ou num estágio onde não havia mais essa plenitude, e eles se veem nus e se envergonham. E vão fazer o quê? Eles vão costurar vestes que possam cobrir a nudez. E eu gosto de ler a Bíblia às vezes e dar risada também. Porque se nós vivermos esse olhar apenas tão severo e sério, a gente não vê uma característica do rosto de Deus. Eu acho que Deus tem sim bom humor. E textos como esse me fazem rir. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles foram cozer uma samba canção, uma tanga, sei lá o quê, com folhas de... Folhas de figueira. Se fosse de bananeira, eu até entenderia. Mas folha de figueira deve ser um negócio muito complicado para se fazer isso. E aí eu fico pensando assim, o homem nem para se cobrir foi suficiente. O texto diz depois que o Senhor, prefigurando o sacrifício de Cristo,
sacrifica um animal e com a pele daquele animal faz roupas para o homem. E aí a palavra de Deus nos diz que quando o Senhor visita o homem na viração do dia, daquele dia fatídico da nossa história, da nossa existência, minha, sua, de Adão e Eva e de todo ser humano, Ele faz uma pergunta: onde estás? E o homem diz: eu percebi que eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Eu percebi que estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus apenas pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Comeste porventura do fruto da árvore que lhe disse que vocês não deveriam comer, porque no dia em que comessem morreriam? Observe isso. A desobediência, o nosso pecado, leva-nos a uma fuga e produz no nosso coração medo. Essa fuga nada mais é do que o sentimento de culpa atormentando a nossa alma e perturbando nossa consciência. E a culpa por si só produz medo. É assim que funciona. A culpa é algo inevitável porque ela é original, assim como o pecado. Faz parte da nossa natureza. A culpa é inevitável porque ela é universal. Só uma personalidade que sofre de psicopatia não sente culpa. Caso contrário, a culpa fará parte da nossa caminhada e da nossa história. E da mesma maneira que a culpa é inevitável, ela também é útil. Eu estou falando que ela é inevitável, mas ela também é útil, porque não penso que Deus jamais permitiria a culpa na nossa história se ela não tivesse sua utilidade, se ela não provocasse algo. Dr. Russell Shedd diz que sem clara consciência de culpa, não é provável que alguém suplique a Deus por libertação. Essa frase dele está no livro Fundamentos Bíblicos da Evangelização. Sem clara consciência de culpa, não é provável que alguém suplique a Deus por libertação. Eu creio nas Escrituras. E a própria Escritura nos diz que existe uma tristeza segundo Deus. E essa tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. R.C. Sproul diz que a dor da culpa pode indicar-nos que algo está errado em nossa alma. E em seguida ele declara que a culpa real deve produzir perdão real. A culpa real vai nos conduzir a um perdão real. Então, é inevitável sentir culpa, mas ela tem a sua utilidade na vida. É semelhantemente à dor. A dor é inevitável. E ela tem uma profunda e necessária utilidade na vida, porque quem não sente dor jamais vai... Na verdade, quem não sente dor vai viver pouco. É mais ou menos assim que funciona. Quem não sente culpa não conseguirá experimentar a verdadeira vida em algum momento. Agora preste atenção, por favor. A culpa é inevitável, ela possui a sua utilidade, mas uma vez cumprida a utilidade, a culpa deveria perder a sua vitalidade. Você pode repetir comigo? Diga: a culpa é inevitável, tem a sua utilidade, mas cumprida a utilidade, ela deve perder a vitalidade. E talvez esse seja o ponto crucial da nossa reflexão nessa manhã. Porque me parece que aqueles que estão em Cristo, conceitualmente sabem, se aprofundam, não precisa ir muito fundo não, se aprofundam minimamente nas Escrituras, aqueles que estão em Cristo entendem que se estão verdadeiramente em Cristo, nenhuma condenação há. Você está comigo? Irmãos, eu quero que você reflita. Não quero que você sinta arrepios. Eu quero que você reflita e pense. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há.
porque já foram livres da lei, do pecado e da morte. João capítulo 5 diz que quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, um evento. Você está comigo? Sim? Aquele que está em Cristo, aquele que recebe a Cristo na sua vida, ele passa da morte para a vida. Não entra em juízo, não entra mais em juízo, não entra. Isso deveria ser suficientemente para nós alívio para a culpa. Não obstante isso, eu sei que conceitualmente muitos de nós entendemos, repetimos e lutamos inclusive para introjetar, internalizar essas verdades. Mas é muito difícil, porque alguns estão livres da culpa, mas ainda atormentados pelo sentimento de culpa. Livre da culpa, mas atormentados pelo sentimento de culpa. Nós sentimos culpa por tudo. Se estamos felizes, nos sentimos culpados porque não reconhecemos que naquela alegria, naquela felicidade há merecimento. E desde quando a vida é ditada pelo que merecemos? Se estamos infelizes, nos sentimos culpados pela nossa infelicidade porque de alguma maneira a causamos. Se temos sucesso, nos sentimos infelizes e culpados pelo sucesso que obtivemos, porque olhamos aquele que está vivendo talvez um tempo de insucesso e pensamos, eu não poderia estar vivendo esse sucesso e o outro insucesso. Se vivemos insucesso, nos sentimos culpados porque reconhecemos que o nosso insucesso e o nosso fracasso foi causado por decisões equivocadas que tomamos. E por aí vai. De um ou outro lado, sempre nós conseguimos sentir culpa. Mas aí eu queria que você pudesse pensar comigo um instante, que essa vitalidade da culpa na vida cristã deveria perder a sua força. Não que depois da conversão a culpa ainda não tenha a sua utilidade, porque a culpa sempre vai demonstrar que existe alguma coisa errada na alma, sempre. Mas ela deveria perder a sua vitalidade nesse poder perturbador que passa a se tornar quase que uma força de locomoção da vida. Pessoas que vivem e só conseguem viver se sentirem culpadas. Então eu queria que você pensasse comigo, em primeiro lugar, é a primeira aplicação que eu queria fazer nessa manhã, sobre essa religião da culpa e do medo. Sem medo de errar, porque eu parto de mim mesmo. É absolutamente certo que nesta manhã há pessoas aqui vivendo sob os ditames da religião, da culpa e da dor. Ou melhor, da culpa e do medo. Sem medo de errar. O que é a religião da culpa e do medo? Primeiro é preciso entender assim, quando eu falo sobre religião, eu estou falando desse esforço sobre-humano para alcançar Deus. Eu estou falando dessa estratégia humana de se esforçar para subir os degraus e alcançar o lugar onde Deus está. Quando eu falo sobre religião, eu estou falando desse caminho substituto da revelação. Porque a Bíblia diz que a religião é essa tentativa humana de ir até onde Deus está, mas ninguém jamais viu a Deus, logo a religião é um substituto fracassado daquilo que Deus resolveu que seria o caminho de unidade com Ele. O que Deus resolveu que seria o caminho de unidade com Ele? A revelação. Quem revelou o Pai a nós foi Jesus Cristo. E Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. Posto isso, pense comigo. Existe uma religião que se alimenta
da culpa e do medo que a culpa produz. Porque culpa e medo estão sempre alinhadas. E essa religião da culpa e do medo é a religião que... Bom, então vocês já sabem que não fui eu que coloquei o relógio para despertar para o pastor Robson. Agora sobra o pastor Caio, o pastor Guto e o Juba. Tá bom? Eu estou... tem o Tiago também. Então, eu estou livre desse pecado, dessa culpa. Não existe, irmão, não existe. Estou falando isso porque semana passada o pastor Robson estava pregando e o relógio despertou também. Aliás, vamos dar um jeito nesse relógio. O medo é um dos elementos mais eficazes de controle que existe. É um dos elementos mais eficazes de controle. E a religião é um dos elementos mais eficazes para imprimir culpa e medo nas pessoas. Se você conseguir infundir medo no coração de uma pessoa, você vai conseguir controlar essa pessoa. E não raras vezes, o opressor, e aqui eu estou dando o nome do opressor de religião, não raras vezes o opressor é tão hábil em lidar com isso, que ele não apenas infunde o medo, junto com a infusão do medo no coração, ele cria a ilusão de que ele, opressor, é o único capaz de dar alívio àquele medo. E a religião funciona mais ou menos assim. Observe como a religião é o carro-chefe. A religião dentro dessa perspectiva contrária à graça, contrária à revelação de Deus, tá? Veja como a religião é o carro-chefe dessa impressão de medo no coração das pessoas. Da onde eu tiro isso? Eu tiro das Escrituras. No Evangelho de João, no capítulo 9, a Bíblia diz que tem um homem cego de nascença. Cego de nascença. Jesus o cura. Depois que Jesus o cura, uma celeuma é criada em torno da figura de Jesus. Os religiosos da época não conseguem conceber o fato de que Jesus está curando e a fama dele é muito maior do que a fama dos homens do templo. É muito maior do que a fama dos sacerdotes. Mesmo que Jesus não tenha Instagram, Facebook, não publique no YouTube, nem queira isso. Acho que se Jesus vivesse no nosso tempo, iam fazer isso por ele. Mas ele não gostaria e nem faria isso. Bom, é uma opinião particular, nem sei por que eu estou dizendo isso. Mas o fato é que a fama de Jesus vai crescendo, e os religiosos estão percebendo que ele é um intruso naquele terreno que eles acham que dominam, que é um terreno da espiritualidade, da religião. E de repente, nós temos um acontecimento. Os religiosos começam a investigar a cura daquele rapaz. E vão e perguntam para os pais daquele rapaz. Para os pais, para o pai e para a mãe. Esse menino era cego de nascença mesmo? Aí o pai diz assim, nasceu cego. Certeza. Ele não enxergava mais ou menos, não? Não, ele nasceu cego. E agora está vendo? Agora ele está vendo, foi curado. E quem o curou? Que ele nasceu cego e foi curado, a gente pode te responder. Agora, quem o curou, pergunte para ele, idade ele tem, ele que responda por si. Ele que responda por si. E eu sempre me intrigo com esse texto. Porque quando eu presto atenção nos detalhes do texto, isso gera para mim é intrigante o fato de que o pai e a mãe, que provavelmente estavam radiantes com o fato de que um filho cego de nascença agora está enxergando, não conseguem declarar, embora soubessem que quem havia curado aquele menino era Jesus de Nazaré.
Aquele rapaz havia sido curado e a cura dele foi uma obra de Jesus de Nazaré. Não obstante isso, a Bíblia diz que eles não falam que é Jesus de Nazaré. E aí você continua a leitura do texto, e na continuidade da leitura desse texto, a Bíblia nos diz que o homem e a mulher, o pai e a mãe daquele rapaz, não falam que fora Jesus de Nazaré quem o curou, porque eles estavam com medo dos judeus, porque havia uma declaração: quem confessasse Jesus seria expulso da sinagoga. O que é isso? É o poder coercitivo da religião produzindo, infundindo medo no coração. Porque quem consegue colocar medo no seu coração, quem consegue colocar dentro de você culpa e medo, vai controlar a sua vida, vai determinar suas ações, vai dizer o que você deve ou não deve fazer. E o pior de tudo é que aqueles que infundem esse medo, que são geradores da culpa muitas vezes, eles produzem a culpa e depois geram um medo no coração. Estes, sabe o que fazem? Eles se utilizam da lei a seu favor. Eles são altamente legalistas sempre, e se utilizam da lei. Vá para as Escrituras, capítulo 8 de João. Jesus é mais uma vez abordado por esses mesmos religiosos que trazem até Jesus uma mulher que fora apanhada em flagrante adultério. Textos enigmáticos, porque ela foi apanhada em flagrante adultério sozinha, porque o homem não aparece. E isso é mais do que claro de que o que havia na verdade era uma conspiração contra Jesus. O que eles queriam era pegar Jesus. Eles não estavam nem aí para a mulher era um objeto desprezível nas mãos deles. Eles não estavam nem aí para cumprir a lei era apenas um rito de manipulação nas mãos, a fim de que eles cumprissem o objetivo que queriam. Qual era o objetivo? Pegar Jesus. Pôs esses conceitos? Então vamos lá, porque me parece que se a gente não for para a prática, a gente não entende as coisas. Vamos lá. A questão é a seguinte, gente. Qualquer religião, enquanto apenas religião, vai ser um produtor de neuroses culposas e medo. E não fique escandalizado comigo, não. Mas a gente transita desde as coisas mais inocentes até as mais cruéis, sabia? Tem musiquinhas que a gente canta na igreja, ensina os nossos filhos a cantarem. Graças a Deus nunca ouvi cantarem essa música aqui, mas elas são profundamente amedrontadoras. Parece bonitinho, a gente coloca tudo no diminutivo, mas são amedrontadoras, se você for levar ao pé da letra. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, mãozinha, o que toca. Cuidado, mãozinha, o que toca. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que toca. Salvador do céu, você é o bicho papão. Não fique escandalizado comigo, mas é o bicho papão. Pior é o dia que eu estou saindo, foi aqui. Como eu não sei se foi aqui. Depois dessa pregação eu permaneço. Estou eu saindo por um desses corredores, o menino correndo, e a mãe disse assim: olha, não corre, olha o pastor. Pior é assim: cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O pastor Guto está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Você está entendendo? E a religião vai se tornando algo que infunde medo nas pessoas. A igreja passa a ser um lugar
que a gente não quer estar porque é amedrontador estar lá. A hora da pregação é um momento de medo, eu não sei o que vão pregar e Deus vai falar comigo. Meu irmão, Deus quer falar com você, sim, e a palavra de Deus, ela vai confrontar não para te colocar lá embaixo, pisar sobre você, te colocar num lugar Não, ela vai te confrontar, mas o desejo de Deus é gerar vida no teu coração, é gerar paz no teu coração, não dor, é paz. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não é para a destruição. Mas a gente vai, eu estou dando exemplos simples, de coisas muito simples. Mas existem coisas muito sérias acontecendo em nome da religião, da culpa e do medo. É o líder que diz assim: olha, se você não der o seu dízimo, a sua oferta missionária, pode escrever o que eu estou dizendo. Esse dízimo e a sua oferta vai ficar na farmácia, seu filho vai adoecer. Você acha que isso não existe? É claro que o dízimo vai ficar em algum lugar, você vai gastar. Mas não coloque isso na conta de Deus. Porque eu não creio nesse Deus. Eu estou declarando isso aqui diante de você. Eu não creio nesse Deus porque esse Deus não é o Deus que eu vejo em Jesus. Você dá o seu dízimo, a sua oferta missionária, hein? Senão o motor do seu carro vai fundir, você vai gastar esse dinheiro no motor do seu carro. Pode até ser que o motor do carro afunda e você tenha que gastar no motor do carro, mas não conte e nem coloque na conta de Deus. O Deus das Escrituras não é esse que estão falando dele. Isso é o rosto caricato da religião, não é o rosto do Evangelho. Não é o rosto que Deus se mostra no Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente olha para Jesus nos Evangelhos, não é esse o rosto de Deus. Ou como o apóstolo que eu ouvi certa vez, eu estava na frente dele. Ele disse: olha, quem sai da minha igreja morre. E eu dei graças a Deus por nunca ter entrado na igreja dele, porque eu não precisaria sair. Porque sabe o que está por trás disso? Uma religião de culpa e medo. De culpa e medo. Porque quem consegue gerar, infundir culpa e produzir medo, vai controlar a sua vida. Mas daí eu olho para as Escrituras do Novo Testamento e eu vejo no Novo Testamento a mensagem da graça. E a mensagem da graça é o seguinte: quem entra pela porta das ovelhas sai. É engraçado isso. Quem entra não se encerra, quem entra sai. Quem entra pela porta das ovelhas consegue a verdadeira vida e a verdadeira liberdade. Em oposição à religião da culpa e do medo, nós encontramos a espiritualidade da graça e da paz. E a espiritualidade da graça e da paz é a espiritualidade do Evangelho. Porque Deus não quer ser por você. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você o ame. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você o ame. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você o ame. E amor não é resultado da culpa e do medo. Amor é resultado da graça perdoadora. Você pode repetir comigo? Eu vou te dar um exemplo disso já. Mas diga: amor é resultado da graça perdoadora. A Bíblia nos diz que uma vez Jesus entrou dentro de uma casa, Lucas capítulo 7. A casa era de um fariseu chamado Simão. Simão chama Jesus para jantar.
E Jesus está sentado à mesa. E uma mulher entra também como uma intrusa. E se lança primeiro aos pés de Jesus, e unge Jesus, e chora aos pés de Jesus, e beija os pés de Jesus, e enxuga com seus próprios cabelos. Ela está completamente entregue. Completamente entregue. E o Simão, que é representante da religião, olha para Jesus e ele diz no seu pensamento, porque a gente nunca diz isso verbalizando, principalmente para Jesus, né? É arriscado falar isso para Jesus já ia, fico pensando. Mas a gente não diz, mas a gente pensa. E o homem pensou, se esse fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está aos seus pés é uma pecadora. É outro texto que faz-me rir. Aquela que estava aos pés de Jesus era pecadora, a que estava servindo era pecadora, a que estava sentada na mesa era pecadora, porque não existe outra categoria senão a categoria de pecadores. Tá bom? Eu e você. Categoria de pecadores. É igual o esquema lá. Jesus comia com pecadores. Se Jesus não fosse comer com pecadores, ia comer sozinho todo dia. É só isso. Ou come com pecadores ou come sozinho. Porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz que quando ele pensa isso, Jesus, não precisa dizer, né? Só de pensar, Jesus olha para ele e diz assim: Simão, tem uma coisa para te dizer. Um credor tinha 2 homens que devia para ele. E esses 2 homens, um devia mais, outro devia menos, mas nenhum dos 2 tinha com que pagar. E este homem, da sua bondade, disse: tá perdoado, vocês não precisam mais pagar dívida nenhuma. Nem você que deve 10, nem você que deve 1. Os 2 estão perdoados. Simão, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual dos 2 ama mais aquele que os perdoou? E o Simão, usando a lógica, disse: aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus diz: pois bem, partindo dessa conclusão, quando eu entrei aqui, e Jesus estava falando de gestos de hospitalidade do Antigo Oriente. Jesus diz: quando eu entrei aqui, eu não tive uma bacia com água para lavar meus pés. Essa mulher, no entanto, logo que chegou, ela se ajoelhou aos meus pés e começou a lavá-lo com as suas lágrimas. Quando eu entrei aqui, você não me deu um ósculo santo, um beijo, que é um símbolo de que eu sou bem-vindo dentro da sua casa. Essa mulher, no entanto, se ajoelhou aos meus pés e não para de me beijar os pés. Quando eu entrei aqui, eu não recebi unção sobre a minha cabeça. Essa mulher, no entanto, ela me ungiu com um óleo precioso. Gastou dinheiro nisso. Quer saber de uma coisa, Simão? A quem muito se perdoa, muito se ama. A quem pouco se perdoa, pouco se ama. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você o ame. E o amor é resultado da graça perdoadora. Não é resultado da culpa infundida no coração que gera medo. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você o ame. E você apenas o amará quando você descobrir o sentido da graça de Deus. Sem a graça não há amor. Sem a espiritualidade da graça não há amor. O que existe é culpa, é medo. Deus não quer, meu irmão, Deus não quer o seu dízimo dado por medo, porque o gafanhoto devorador vai fazer com que você deixe isso no hospital e na farmácia. Deus quer que você faça isso com gratidão no coração, com alegria, com espontaneidade, com satisfação, no momento em que a gente canta, sabe? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, e aí você com alegria diz: é para a glória dele, é para o louvor dele, é com gratidão. Mas se você faz por medo, não faça, não faça.
Use isso para uma previdência, sei lá, faça qualquer coisa, mas não faça, porque a culpa e o medo não vão produzir nada, nada, mas o amor e a gratidão produzirão glória a Deus. Você entende isso? Se você está orando por culpa e medo, não ore. Se você está jejuando por culpa e medo, não jejue. Se isso não é resultado de gratidão e amor a Deus, abandone essas práticas, elas não valem nada. Elas não valem nada. A espiritualidade da graça e da paz é a espiritualidade que diz assim: olha, você nunca foi suficiente, mas o meu perdão é suficiente para você. O meu perdão é suficiente. Eu li um texto que eu separei aqui para ler para você, porque eu achei muito interessante. É uma ilustração que nos mostra que o único alívio para a culpa é a experiência pessoal com o Deus que perdoa pecados. O ano foi de 1829. Um homem com o nome de George Wilson havia sido preso, julgado e condenado pelo assassinato e roubo. Como sua família era bem conhecida, quando foi mandado para a prisão, sua família apresentou apelação após apelação. Eventualmente, as apelações chegaram à mesa do presidente Andrew Jackson. Depois de revisar os arquivos, e porque ele conhecia a família e seus antecedentes, e por sua conta, ele não ofereceu apenas clemência, mas perdão para George Wilson. Eles levaram as notícias para a prisão. George Wilson recusou o perdão. Ele disse que não queria porque era culpado e merecia morrer. Eles disseram que ele não podia dizer não, porque era um perdão presidencial. Mas ele disse que podia e estava dizendo não ao presidente. Isto é uma história verídica, viu, queridos? Isso é uma história verídica. Ele recusou o perdão. E isso estabeleceu uma tremenda batalha jurídica, uma batalha legal por essa questão que nunca havia acontecido. Eventualmente, até a Suprema Corte dos Estados Unidos teve de se pronunciar sobre isso. Um perdão presidencial que fora negado. O caso caiu nas mãos de um juiz chamado John Marshall. E John Marshall emitiu o seu parecer a respeito, e o parecer é: o perdão não tem efeito. E talvez ele não soubesse o quão profundamente teológica fora o veredito, fora o seu parecer, mas ele diz: o perdão não tem efeito até que esse seja aceito pelo destinatário. Ele continuou dizendo: embora seja quase inconcebível que um criminoso condenado recuse um perdão, se ele o recusar, o perdão não tem efeito. George Wilson, então, deve morrer. E ele morreu, porque não aceitou o perdão oferecido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, por favor. A culpa perde o seu poder e as suas garras se enfraquecem quando você entende que Jesus derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isaías capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo estava sobre ele, e esse castigo que estava sobre ele nos concedeu paz. E fora pelas pisaduras, pelos machucados, pelos ferimentos que ele recebeu, que nós fomos sarados. Sarados do quê? Da culpa? Eventualmente, meus irmãos, Jesus não curava dizendo, levanta e anda. Mas ele antes dizia, perdoados estão os teus pecados. Homens que talvez foram paralisando a vida por causa da culpa. Porque existem 2 eventos no Evangelho de homens paralíticos que foram curados com essa palavra. Perdoados estão os teus pecados.
O paralítico do tanque de Betesda, o paralítico que desce pelo telhado e é colocado diante de Jesus, esses homens foram perdoados através de palavra, foram curados através da palavra de Jesus, perdoados estão os teus pecados, porque é muito comum que a culpa vá adoecendo até paralisar pessoas, e aí é necessário que Jesus venha e diga: perdoados estão os teus pecados estão perdoados, eu não me lembro mais, eles foram lançados no mar do esquecimento, fique em paz, receba paz sobre o seu coração. Mas nós ainda, dentro de comunidades que se dizem evangélicas, porque comunidades evangélicas deveriam ser as comunidades do Evangelho. Eu estou encerrando, só preste atenção aqui, eu encerro. Comunidades evangélicas que deveriam ser as comunidades do Evangelho. Nós estamos criando subterfúgios para aliviar a culpa. A pessoa não participa de um projeto social, de entrega de marmita para pessoas de rua, ou etc e tal, porque ela entende que aquilo é dar glória a Deus, mas ela faz aquilo porque ela quer aplacar o sentimento de culpa dentro do coração, então ela precisa de um engajamento social. Precisa procurar um menino piolhento para tirar piolho, um cachorro pulguento para tirar carrapato, porque aquilo alivia aquela dor da culpa que ela nem sabe de onde vem. Quando não, pessoas vão andando e entrando pelos caminhos suicidas por causa de culpa. Minha tese rasa mesmo, de alguém leigo absolutamente, é que as duas razões que norteiam o suicídio é a culpa e a falta de sentido para a vida. Pessoas que às vezes não cometem um suicídio imediato, letal, mas cometem um suicídio ao longo de anos de história. Se entregam à bebida e vão bebendo até adquirirem uma enfermidade irreversível e morrem. Que caminho suicida era esse? Era o caminho suicida causado pela culpa, por não ter resolvido aquilo, por não ter ouvido de Jesus a palavra: perdoados estão os teus pecados. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, perdoados estão os teus pecados. Mas eu fui o pior de todos, perdoados estão os teus pecados. Mas eu andei por caminhos que não digo, perdoados estão os teus pecados. Mas eu pensei, perdoados estão os teus pecados. Mas eu sou, perdoados estão os teus pecados. Levanta e anda, toma o teu leito, levanta e anda, continua a vida. Deixa aquilo que eu esqueci no esquecimento e se livra desse peso. Eu encerro. Você e eu discordamos de Gilberto Gil quando ele canta. É uma composição do Gilberto Gil, né? Elis Regina cantou isso também. Mas o importante é o texto, que diz assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que me tornar um cão e lamber o chão. Se eu perguntar aqui, quantos concordam com essa teologia, eu vou repetir. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me tornar um cão. Tenho que lamber o chão. Se eu te perguntar, você concorda com isso? Eu acredito que a maioria aqui diria não. Ou 100% dos que estão aqui diriam não concordo. Não concordo que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me tornar um cão, eu tenho que lamber o chão, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, que eu tenho que aceitar a dor. Não concordo. Só que na prática da vida tem muitos de nós que dizem assim, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me sentir castigado.
Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me sentir um cão que lambe o chão. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que comer de fato o pão que o diabo amassou. Porque é só assim que eu me sinto habilitado para falar com Deus. Irmãos, isso não é evangelho de Jesus. Se você quiser falar com Deus, você tem que aceitar a graça. Se você quiser entrar na presença de Deus, você só precisa fazê-lo em nome de Jesus e pela graça de Deus. Se você quiser falar com Deus, você precisa entender que a graça incomoda mesmo, que a graça é uma intrusa, que a graça é esse elemento surpresa na vida, que faz com que a gente se sinta constrangido, mas não há nada que gere mais alívio e paz ao coração do que reconhecer a graça de Deus. Graça, sabe o que é? É saber definitivamente que os teus pecados estão perdoados e você não tem débito. É saber definitivamente que os teus pecados estão perdoados e você não tem crédito. É saber definitivamente que a tua conta está zerada com Deus. E Deus olha para você e diz: seja bem-vindo à casa. Eu estou de braços abertos. Eu te beijo, eu celebro, te dou roupas novas, anel no dedo, sandália nos pés, vamos entrar para casa e fazer festa. Porque a graça é celebrativa. A graça é celebrativa. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, eu te agradeço por esta manhã, agradeço ao Senhor, porque o convite da tua palavra e do Evangelho não é um convite religioso da culpa e do medo. O convite do Evangelho é o convite gracioso para experimentarmos a paz em Cristo. É o convite de uma espiritualidade que não se rende aos ditames de uma religião coercitiva, punitiva, cheia de castigos, de culpas e medos, mas é o convite para entendermos que a graça produz verdadeiro amor e o amor dá limites. O amor não gera libertinagem, o amor gera liberdade e dá limites. A graça produz pessoas que amam, e amam verdadeiramente. E quem verdadeiramente ama a Deus, está limitado pelo amor. O amor da liberdade, nunca o amor da libertinagem. Por mais, ó Deus, que essa mensagem, por muitos não seja compreendida, eu peço que o Teu Espírito vá nos ajudando a entendê-la, vá nos ajudando a assimilá-la, vá nos ajudando a absorvê-la no nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Mais uma vez, adoramos, adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo
ao Senhor por essa maravilhosa graça que nos alcançou. Aleluia. Receber a bênção e que a graça do nosso Senhor, essa graça que venceu por nós, essa graça que fez aquilo que nós nunca poderíamos fazer, e essa graça que esquece dos nossos pecados, que nos perdoa, que nos traz vida e paz, e tira toda a culpa e medo, e que essa graça preencha o coração de cada um, tanto presencialmente quanto aquele que nos assiste virtualmente, e que o amor de Deus, esse amor que se entregou por nós, esse amor que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, que esse amor que pagou um alto preço, que nos deu valor, que tirou essa culpa que nos joga para baixo, esse amor que nos levanta, que faz erguer a nossa cabeça, a nossa visão, esse amor possa caminhar conosco dia a dia, e que a unção, o poder do Santo Espírito de Deus, esse poder que preenche a nossa vida, que nos traz dons, talentos, o fruto do Espírito Santo, possa preencher a nossa casa, a nossa família, não só agora, mas até a morte do Senhor Jesus, para que a gente possa adorá-lo com as nossas atitudes, para que a gente possa glorificá-lo com a nossa vida, agora e para sempre. Amém e amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus, e viva essa vitória para a honra e glória dele. Amém. Amém. Tu és a minha luz,
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus.